Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Palco Login. E agora a gente vai conversar um pouco sobre o poder delas em um varejo conectado. Tem se falado cada vez mais sobre o crescimento das plataformas, marketplaces, e-commerce e também cada vez mais sobre o poder das mulheres no mundo dos negócios, no mundo do marketing digital e como a gente tem crescido e se posicionado cada vez mais fortemente dentro desse aspecto, desse universo que até então era visto como um universo exclusivamente masculino. Mas nós estamos ocupando esses espaços, tendo cada vez mais oportunidades, mais portas abertas para um movimento de igualdade de gênero, que é uma das ODS aí da Agenda 2030, da Organização de Nações Unidas, e é um movimento que está em construção. Estamos em processo de desenvolvimento, existem muitos espaços ainda para que a gente possa alcançar, buscar, lutar por eles, para que um dia a gente possa falar apenas de empreendedorismo e não mais sobre empreendedorismo feminino ou sobre pautas específicas. A nossa intenção é realmente chegar num nível de igualdade de gênero, de raça, onde todos possamos ser vistos da mesma forma, com as mesmas oportunidades e os mesmos lugares, certo? Então, hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. E uma boa história começa com... Era uma vez o mundo que mudou para todo mundo em 2020. Nós tivemos um grande impacto com a pandemia na nossa vida, mas uma parcela da sociedade ela foi mais atingida. E essa parcela foram as mulheres, que foram as mais impactadas com o desemprego e também com a sobrecarga, pluralidade de papéis que veio do isolamento social. Então, nós, mulheres, que já começamos a sair de casa, ter os seus negócios com vários papéis, porque nós alcançamos novos papéis sem deixar as responsabilidades e os papéis que já tínhamos, fomos muito impactadas por essa realidade. Mas nós somos força. E nesse período tão desafiador, o empreendedorismo feminino no Brasil cresceu cerca de 40%. E aí a gente olha esse dado e fala, caramba, como as mulheres foram fortes, como as mulheres chegam e fazem. É importante lembrar que esse dado, esse número tão impactante, ele cresceu tanto, não por oportunidade, mas sim por necessidade. E aí, quando a gente fala desse crescimento, que foi muito grande, mas aconteceu por necessidade, a gente entende que ainda precisamos de muita ajuda. Precisamos de olhar para vários aspectos dentro do desenvolvimento de mulheres empreendedoras, de seus negócios, para essa escalabilidade, para esse olhar do digital. E é uma trajetória que apenas começou. Temos grandes problemas dentro desse aspecto. E um deles é a desigualdade de gênero que se reflete dentro do ambiente do mundo da tecnologia. Então, em estudos, nós da 3B, do Comprando Delas, que a gente tem feito dentro desse mercado, a gente entende que a desigualdade de gênero que se reflete dentro da tecnologia tem sido um tipo de exclusão cada vez mais estudado por países desenvolvidos. Esse é um dado da revista Interamericana de 2020, que é uma publicação lá da Colômbia. E o empreendedorismo feminino ele vem crescendo cada vez mais, no entanto, ali galgando alguns desafios, e a gente precisa entender um pouco mais a realidade dessas mulheres. Então, quando a gente olha para o empreendedorismo feminino brasileiro, a gente vê grandes números. Hoje, somos quase 30 milhões de empreendedoras no Brasil, somamos 47,8% dos CNPJs brasileiros. No entanto, dentro desse número, a maioria são micro e pequenas empreendedoras, que ainda passam por problemas como a falta de identificação digital, falta de acesso e democratização de acesso à tecnologia, falta de conteúdos que entendam que essas mulheres precisam de um desenvolvimento que quebre obviedades. Então, quando você vai procurar qualquer curso, conteúdo no YouTube, na internet, esses conteúdos já partem de um lugar que subentende que você sabe alguma coisa. E muitas vezes, quando você vai para dentro das comunidades, quando você vai para os grupos de mulheres, não é isso que acontece. Elas precisam de um passo a passo que ensine desde o começo qual é a trilha de desenvolvimento para que a gente possa, então, entender um movimento de geração de autonomia.
Não adianta eu democratizar o acesso à tecnologia sem trabalhar a educação empreendedora e a educação digital. Essa mulher, ela entra dentro de uma plataforma e ela não sabe o que fazer. E aí, a falta de identificação digital impacta diretamente. Ela fala, não, esse mundo não é para mim. E desiste, vai, volta ali para o seu universo do off. E nós sabemos cada vez mais que os negócios que querem realmente crescer, né, um negócio que é online, ele sobrevive, né, sem ter uma estrutura offline. Mas um negócio offline precisa estar no online, porque é a forma como a gente capta, pesquisa, entende um pouco mais sobre credibilidade. E essa é uma informação que a gente precisa democratizar. E entendendo o universo dessas mulheres, a gente identificou que os fatores familiares e culturais eles ainda se sobrepõem aos fatores econômicos. Ou seja, nós temos as questões vinculadas à democratização de acesso, precisamos tornar plataformas, e-commerces, tecnologia acessível para esse público, mas precisamos cada vez mais trabalhar a mentalidade dessas mulheres quanto empreendedoras e gestoras. A mulher, ela tem um perfil de ir lá e fazer acontecer. Tem um problema, eu vou resolver. Né? Tem uma responsabilidade de colocar ali a comida no prato da família, dos filhos. Essa é uma coisa que a gente vê cada vez mais recorrente. E ela vai lá e faz. Ela vende o que tem que vender, ela vai atrás de empreender, mas é necessário que ela entenda que ela pode se tornar uma grande empresária. E aí a gente vê que a mulherada tem esse perfil empreendedor, mas precisa dar um passo para que se desenvolva um perfil de gestão. E aí a gente está falando de cultura, estamos falando da família, do lugar onde a gente se desenvolve e é criada, e dos paradigmas que nos são colocados por uma cultura que ainda é muito patriarcal. Né? O último, que é o fator econômico, determina ainda algumas questões de acesso à tecnologia. Quando a gente vem para um evento como a Campus Party, onde a gente vê tecnologia espalhada para todo canto, todo mundo se conectando via um celular, é difícil acreditar que em alguns ambientes ainda não tem internet, que as pessoas ainda não têm um celular. E isso existe. Eu, Tayane, sou de João Pessoa, na Paraíba. A gente tem adentrado Cariri, o sertão, e visto que esse processo de digitalização e democratização de acesso, ele ainda está dando os primeiros passos, e que é importante a gente olhar para isso, para que a gente possa garantir o desenvolvimento dessa mulherada, dos seus negócios, nesse ambiente digital empreendedor. E aí alguns dados são muito interessantes. Por que isso é tão importante? Por que olhar para a mulher como empreendedora digital, como alguém que deve e pode crescer? O empreendedorismo ele é tão importante no desenvolvimento dessas mulheres. Temos algumas pesquisas, como a da revista Exame, que fala que 34% das mulheres já sofreram algum tipo de agressão nas relações conjugais ou passaram por algum tipo de violência. E 48% delas conseguiram superar, né, conseguiram sair dessas situações de vulnerabilidade por conta do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo hoje ele é uma ferramenta de transformação social na vida dessas mulheres. E a gente não pode deixar que mais um movimento nos exclua desses ambientes e nos impeça de nos desenvolver e de crescer. Tá? E aí a gente conhece já, pelo Brasil inteiro, várias iniciativas, né? Comunidades de empreendedorismo feminino, ações que promovem o desenvolvimento de mulheres e seus negócios. Mas buscando essas parcerias na nossa trajetória de trabalho, nós entendemos também que essas comunidades têm alguns problemas. Como, por exemplo, é muito difícil monetizar essas comunidades, e as líderes, as pessoas que têm esse alinhamento de propósito, acabam tirando dinheiro para investir em ações que gerem impacto social do seu próprio bolso. Outro problema que nós identificamos é que essas iniciativas elas não são mapeadas. Não existe um lugar digital de encontro dessas comunidades. E aí, somos muitas. Isso aqui é um mapa, né, de mercado, de mulheres empreendedoras. Só no mundo, gente, nós somos mais de 400 milhões de mulheres empreendedoras. Esse é um dado do Global Entrepreneurship de 2022. Brasil, 300 milhões, e ali a gente tem o número da Paraíba. Só que, e dentro dessas mulheres, a gente mapeou que pelo menos metade delas
já usa alguma plataforma de venda online, né? Já trabalha com e-commerce. 50% dessas que usam já abriram seus negócios nos últimos 3 anos, ou seja, maioria nesse período da pandemia, por isso esse boom de crescimento. E 26% abriram realmente durante a pandemia. Então, tem mulherada empreendendo, a gente está invadindo esse mundo dos negócios, mas precisamos nos potencializar. E aí, quando eu falo do poder delas em um varejo conectado, é entendendo os dois mercados, é entendendo os dois negócios. O empreendedorismo feminino está em foco e amplo crescimento, e as vendas online, que foram promovidas ali, essa virada de porta. Eu falo que a transformação digital, né, ela tem acontecido desde 2015, o movimento, e a pandemia ela veio meter o pé na porta. Ela não deixou que nenhum de nós não usássemos mais essas ferramentas digitais, porque a gente não podia mais sair de casa. Então, com esse boom, as vendas online elas foram lá para cima. Então, aqui são alguns dados da Associação Brasileira de E-Commerce, tá? Em 2021, nós tivemos 42% das vendas realizadas em toda a América Latina através de ferramentas online, aqui no Brasil. 2020, com a pandemia, nós recebemos mais de 13 milhões de usuários que nunca tinham comprado online e que viveram essa primeira experiência. E desse número, 95% continuou comprando online. E só no ano de 2021, o Brasil faturou mais de 110 bilhões de reais em vendas online, através de e-commerces, marketplaces, né? Então, por que nós, mulheres, temos poder? Por conta dessa conexão. Essa conexão nos abre caminhos, portas de empoderamento e crescimento que são muito importantes. O empreendedorismo feminino cresce e toma destaque, globalmente falando, e as vendas online, né, esse mundo dos marketplaces, é um mundo que cresce 15% ao ano, 17% ao ano desde 2015. Ou seja, antes da pandemia já estava em amplo crescimento. E a gente precisa entender essas oportunidades de mercado para poder crescer. Então, é importante entender que no mundo dos negócios, 65% das mulheres empreendem sozinhas. São eu-presas. Sabe aquela mulher que cuida do marketing, da venda, da produção, do fornecedor, junto com isso, cuida do filho. Sabe nada, né? Cuida do filho, ajusta a agenda do marido, leva para a escola, busca da escola, cuida dos pets. Essa é a realidade da mulher empreendedora de hoje, né? É uma pluralidade de papéis que surta em alguns momentos, é uma necessidade de desenvolvimento, de uma habilidade de gestão que ela já tem na vida dela, porque ela faz isso dentro da sua realidade, mas ela não sabe como virar a chave para fazer isso dentro da sua empresa. É ela que cuida de tudo sozinha. E muitas vezes, realmente, sem ajuda nenhuma. Então, a mulherada arrasa, mas precisa realmente focar nessa parte de educação empreendedora, educação digital, para entender os caminhos do desenvolvimento do seu negócio e fazer a coisa da maneira correta, né? E 66% lideram pequenas e médias empresas no Brasil. O poder econômico da gente está na mão dos MEIs, gente. Micro e pequenos empreendedores, né? Nós temos grandes empresárias que são referências no Brasil, sim, mas a porcentagem delas é muito pequena ainda. Quando a gente fala da mulherada que tem CNPJ, a maioria está ali no âmbito das micro e pequenas empreendedoras ou pequenas empresárias. E apenas nos primeiros 6 meses do ano, cerca de 78% do faturamento total dessas lojas virtuais veio através da atuação de marketplaces, que é uma ferramenta mais fácil, mais acessível, para que essa mulher possa construir a venda. Mas o que a gente entendeu? Que precisa realmente desse acompanhamento, né? O nosso poder, o poder delas em varejo conectado, está completamente ligado à conexão com a rede, com uma comunidade de mulheres empreendedoras, com mulher ajudando mulher, mulher comprando de mulher, para que a gente possa ali realmente se posicionar e ter o nosso lugar no mercado, e também com o desenvolvimento dessas habilidades de gestão, tanto empreendedora quanto digital, tá? Então, quais os caminhos que, dentro da trajetória da 3B, do Comprando Delas, nós entendemos que são importantes para poder potencializar o poder delas nesse varejo que é conectado, para trazer essas mulheres que têm empreendido e crescido cada vez mais no off para esse mundo online? A democratização de acesso à tecnologia. É preciso que uma micro e pequena empreendedora
tenha condições de investir, ter o seu e-commerce, a sua loja, entenda como montar, né, o seu ambiente virtual. O empoderamento das comunidades, como eu disse, somos muitas, pelo Brasil e mundo todo. Só que essas lideranças elas precisam se unir para conseguir realmente gerar um impacto coletivo, né? Educação empreendedora e digital, produção de tecnologia colaborativa, e aí quando eu falo sobre isso, eu estou falando da criação de uma trilha tecnológica que entenda as necessidades e as dores dessas mulheres. Né? Ferramentas que elas consigam usar para que a gente gere autonomia. E o foco em mulheres. Aqui no Brasil, somos mais da metade da população. Se as próprias mulheres começarem a fazer a sororidade na prática, que é olhar para a outra e ver como é que eu posso ajudar a abrir portas, caminhos, como é que eu posso potencializar a empreendedora que está do meu lado, a gente já ganha uma força exponencial, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, hoje eu estou aqui para convidar vocês a potencializar o time delas. Tá? Convido a conhecer, né, o nosso negócio, que é o Comprando Delas, um marketplace exclusivo de negócios femininos, que trabalha dentro da sua existência, né? O seu propósito é trabalhar a digitalização de negócios femininos e a educação empreendedora e digital. Então, a gente tem esse acompanhamento através de trilhas que são acessíveis no clique a clique, para que a gente possa gerar autonomia para essas micro e pequenas empreendedoras e elas se sintam capazes e permaneçam nesse ambiente que, às vezes, é tão competitivo. Tá? O propósito do Comprando Delas é usar o empreendedorismo como ferramenta de transformação social, tá? No off e no on. E a gente faz isso de que maneira? Democratizando o acesso à tecnologia através do modelo de negócio, oferecendo educação digital e empreendedora para que elas sintam-se capazes de trilhar esse caminho, gerando autonomia através de uma linguagem acessível a essas mulheres e empoderando quem empodera. E vocês que estão aqui ouvindo a gente, a partir de agora, entrar dentro de um marketplace, de um site, precisa comprar alguma coisa na internet, não compra mais de qualquer jeito, compre com propósito. Compre delas. Certinho? Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Acho que tem 5 minutinhos ainda. A cega, né? Aqui. Obrigada pelas palavras, muito legal a palestra. Gostei muito. Nunca tinha te visto falar na vida, então é muito legal estar aqui mais uma vez. Não, eu queria que você desse uma dica para a galera. Vocês trabalham bastante com MEI, né? E a galera acha, às vezes, que MEI não é para gente que é da inovação. Então, eu queria que você desse uma dica para essa galera que quer começar a empreender agora. Como é que faz para virar um MEI? Como é que faz para ter uma ideia? Como é que faz para participar disso tudo? Massa, Camila. Isso aí é muito importante, porque o Comprando Delas traz um público que são de micro e pequenas empreendedoras, mas nós também atendemos as empreendedoras informais. E aí é tudo sobre a questão da mentalidade. Né? Por que eu preciso ter um CNPJ? Agora voltou. Quais são os benefícios de ter um CNPJ? Como é que eu posso me formalizar? Quando a gente fala de inovação, tecnologia, para esse público, para essa pessoa, parece algo muito distante. Ela já tem na mentalidade, né? Esse público tem a mentalidade de que tecnologia é algo para lá. E não sabem que inovação, muitas vezes, é trazer uma forma diferente de atender o seu cliente, mudar o seu processo, né, fazer as coisas de forma mais automatizada, começar a usar metodologias ágeis de coisas que elas já têm na palma da mão. E é por isso que eu falo do poder da educação empreendedora e da educação digital. Então, uma dica que eu deixo para quem quer começar a empreender, para quem quer ali fazer o seu MEI, para quem está no começo do jogo e não sabe muito para onde ir, onde você está, com certeza existe uma rede, uma comunidade de empreendedorismo feminino, busca no Google e se conecte. Rede é uma coisa que traz a oportunidade de empoderamento, de desenvolvimento e de conexão com outras mulheres que já trilharam e passaram por esse caminho. Não existe hora errada, ninguém está atrasado. Né? Tem gente que já passou por um caminho e outras estão ali iniciando. Então, se conecte com quem já caminhou o caminho que você pretende ter, aprenda, escute e vá buscar. Né? Conteúdo, pessoas são o que empoderam
pessoas. É só você decidir e buscar essas conexões, certo? Tudo bom? Sou Davi. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Imaginando, você fala muito das empreendedoras, né? Mas olhando para você como empreendedora, o que você precisa para que esse projeto impacte mais mulheres? Né? Qual é o teu próximo passo? O que você precisa? Comprando Delas, ele já passou por uma trajetória grande de construção para que fosse possível a gente ter o nosso ambiente virtual ali, ter as nossas lojistas, as iniciais, né? Hoje estamos com 40 lojas, cerca de 350 produtos. E o nosso próximo passo agora é existir ao público. E é por isso que a gente vem carregando aqui o nosso propósito a todos os eventos e aparecendo em todos os lugares onde abre uma porta. Onde tem um microfone, eu estou falando do Comprando Delas. E não é um alinhamento pela empresa da Tayane e da Dani. É um alinhamento porque quando eu estou aqui eu represento todas dessa comunidade. Então, essa última chamada, né, de cada fala é: compre com propósito, compre delas. Porque a gente precisa também entender por que um homem vai comprar de uma mulher. Por que um homem vai apoiar o empreendedorismo feminino? Porque a gente está falando de igualdade. A gente está falando, ninguém quer ser melhor do que ninguém, né? O feminismo ele traz esse preceito, esse valor de empoderar as mulheres para que todos possamos ser iguais. Então, nós não somos contra os homens. Ao contrário, nós recebemos esse público com muito amor e carinho para que eles também possam usar o seu lugar, seus privilégios para empoderar mulheres. Então, hoje o desafio do Comprando Delas é ser cada vez mais conhecido para que vocês possam entrar e comprar das nossas empreendedoras. Lembrando que mulheres, quando crescem, o primeiro investimento que faz é na educação dos seus filhos e na própria família. Ou seja, a gente movimenta todo um ecossistema de pequenos, onde todos são beneficiados. Então, galera, entra, compra ali uma lembrancinha, compra um produto no Comprando Delas, que não vai ser só uma compra, vai ser uma compra com propósito, empoderando mulheres, que empoderam famílias e fazendo aí a movimentação de economia do nosso país. Certinho? Muito obrigada, viu, gente?